22 anos. Você olha pro teto e sua cabeça começa a fazer aquela conta que ela faz toda noite. Tem amigos seus que já compraram um apartamento, tem gente que você estudou junto na escola que tá com filho, casamento, vida bem encaminhada. Tem aquele cara que tinha a sua idade 3 anos atrás postando que faturou 100 mil em um mês. E você? Você tá numa casa que não é sua, numa cama que você não escolheu, trabalhando num lugar que você odeia, estudando uma coisa que talvez você nem queira mais estudar. E aí vem o pensamento: eu tô atrasado, já era, devia ter começado antes. Eu vou te dizer uma coisa que vai parecer mentira, mas os próximos minutos vão te mostrar que é 100% verídico. Ter 22 anos e não ter nada em 2026 é a melhor coisa que pode te acontecer. Tem um cronograma na sua cabeça que você nem sabe que tá lá. Aos 18, você tem que entrar na faculdade. Aos 22, tem que estar formado. Aos 25, emprego estável. Aos 30, casa, casamento, talvez filho. Aos 40, sucesso. Aos 50, segurança. E aos 65, finalmente, aposentadoria. Esse cronograma não é seu, você não escolheu ele. Ele já veio embutido pelos seus pais, pela escola, pelos filmes, pela cultura. E ele tem um problema fundamental. Ele foi escrito para um mundo de 50 anos atrás. No mundo dos seus avós, você tinha que se apressar. A média de vida era de 60 anos. As oportunidades eram poucas e fixas. Quem perdeu a janela aos 25, perdeu a vida. E no mundo de 2026? A média de vida tá em 80, 85 anos. Sua janela de vida ativa é de 60 anos, não de 30. E as oportunidades não são mais fixas. Elas são inventadas toda semana. Mas o cronograma na sua cabeça ainda é o de 1970. Por isso você sente que tá morrendo aos 22, sentindo o desespero de uma corrida que terminou antes de você nascer. Tem um filósofo romano chamado Sêneca. Há quase 2000 anos ele escreveu uma carta para um amigo. O nome da carta é Sobre a Brevidade da Vida. E nessa carta ele escreveu uma frase que talvez seja a mais importante que você vai ouvir esse mês. Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. Quem sente que tá atrasado, normalmente nunca usou o tempo que tem. Sêneca disse isso em latim há 2000 anos. E vai ser verdade daqui mais 2000 anos. Você não tá atrasado, você só tá olhando pro relógio errado. Existe um termo em inglês que não tem tradução exata em português. É o termo clean slate. Significa ao pé da letra, lousa limpa. Quem não tem nada, não tem nada a perder. Não tem hipoteca para defender, não tem casamento para preservar, não tem reputação profissional acumulada que ele tenha medo de manchar, não tem cargo gerencial que ele tenha que justificar para o chefe. Pode arriscar 100%, e isso é o privilégio mais raro do mundo adulto. Existia um filósofo grego chamado Diógenes, 4 séculos antes de Cristo. Ele vivia dentro de um barril, não tinha casa, não tinha família, não tinha dinheiro. Tinha uma capa, uma sacola e um cajado. Um dia, Alexandre o Grande, o homem mais poderoso do mundo na época, foi até Diógenes e disse: "Pede o que quiser e eu te dou." Diógenes olhou e respondeu: "Sai da frente, você tá tampando o sol." O homem mais rico da Grécia tinha menos poder que o homem que não tinha nada, porque o homem que não tinha nada não precisava de Alexandre, ele só precisava do sol. Um pouco depois, do outro lado do mundo, na Índia, um príncipe chamado Siddhartha Gautama tinha tudo: palácio, esposa, filhos, riqueza. Aos 29 anos, ele decidiu largar tudo. Saiu de casa de noite, cortou o cabelo, vestiu uma túnica simples e começou do zero. Esse cara virou Buda, a pessoa mais influente da história da filosofia oriental. Veja o padrão: os caras que mudaram o mundo geralmente começaram do zero. Não porque o zero é romântico, mas porque o zero é o único lugar de onde você pode ir pra qualquer direção. Você cresceu vendo isso. Goku era um moleque sozinho no monte. Naruto era órfão, sem chakra, sem família, ridicularizado pela cidade inteira. Rock tinha só um casaco furado, treinava no matadouro e decidiu um dia tocar na porta do Apollo Creed. O MrBeast começou aos 13 anos, postou 700 vídeos antes de bater 1 milhão de visualizações. Toda a história que te emocionou, você se emocionou porque o personagem começou sem nada. Você não admira quem começou no topo, você admira quem subiu. E adivinha onde você tá agora? Você tá exatamente no lugar onde a história começa. Tudo bem, talvez você não confie em filosofia grega de 2000 anos atrás. Então deixa eu te mostrar o que a ciência diz. O seu cérebro, agora, aos 18, 22 e 25 anos, tá no pico da capacidade de aprendizado da sua vida. Não vai ser melhor que isso, não vai ser mais rápido que isso, não vai ser mais flexível que isso. E existe uma palavra que a neurociência usa para descrever isso:
Plasticidade. Plasticidade é a capacidade do cérebro de mudar, de abrir um novo caminho, de desfazer um caminho antigo, e essa capacidade não é igual a vida inteira. Aos 8 anos, ela é máxima. Por isso, uma criança de 8 anos consegue aprender inglês em 6 meses. Aos 18, 25, ela ainda é altíssima. Aos 35, ela cai pela metade. Aos 50, ela cai mais da metade. Aos 70, ela ainda existe, mas qualquer aprendizado novo exige 5 vezes mais esforço. Tem uma outra coisa que acontece dos 12 aos 25 que é mais interessante ainda. Chama mielinização. Mielina é uma substância gordurosa que cobre os neurônios. E ela faz uma coisa simples. Deixa o sinal elétrico do seu cérebro 20 vezes mais rápido. A mielinização termina por volta dos 25 anos. Tudo que você aprender com profundidade antes do 25 vira uma highway no seu cérebro. Tudo que você tentar aprender depois vira uma estradinha de terra. Em outras palavras, o cara de 22 anos que decide aprender programação, design, copyright vai mais longe, mais rápido, com menos esforço do que o cara de 35 que tenta aprender a mesma coisa. Eu preciso parar agora e te dizer uma coisa. Se você tá assistindo isso e tá com 22 anos sem casa, sem dinheiro, sem certeza nenhuma, se você tá com 25 e olha pro Instagram e sente o peito apertar, se você tá com 28 e seu pai já te perguntou 3 vezes esse mês quando você vai se ajeitar na vida, se você tá com 31 e olha pro espelho e pensa que perdeu o trem, tá tudo bem, você não tá atrasado, você tá no processo. Você é a única pessoa nesse vídeo que a história ainda não foi escrita. E que privilégio. O MrBeast começou a postar aos 13 anos. Sabe quanto tempo levou pra ele bater o primeiro 1 milhão de inscritos? 7 anos. 7 anos postando vídeo no quarto sem ninguém ver. Hoje, ele é o maior canal do YouTube no mundo. O Kobe Bryant disse uma frase quando entrou na NBA com 17 anos. Os jornalistas perguntaram se ele queria ser o próximo Michael Jordan, que ele respondeu: "Eu não quero ser o próximo Michael Jordan, eu quero ser o primeiro Kobe Bryant." Você não tem que ser a próxima versão de ninguém. Você tá num lugar do mundo onde ninguém esteve antes, porque o mundo não existia desse jeito antes. Você não tá atrasado em relação aos outros, você tá adiantado em relação ao futuro. Tudo que eu te disse aqui é verdade, mas tem uma coisa que eu preciso te falar antes desse vídeo acabar. A vantagem de ter 22 anos e não ter nada tem prazo de validade. Plasticidade do cérebro vai cair. Coragem do zero vai virar medo de perder. A janela aberta dos 60 anos restantes vai começar a fechar uma fresta a cada ano que você não constrói nada. E existem 2 caras de 22 anos vendo esse vídeo agora. O cara A vai fechar o vídeo, sentir um alívio momentâneo e voltar pro feed do Instagram. 5 anos depois, ele tem 27. Continua sem nada, mas agora sem o cérebro de plasticidade máxima, sem a coragem do zero e sem a vantagem da idade. O cara B vai fechar o vídeo, sentir o mesmo alívio e fazer uma coisa diferente. 5 anos depois, ele tem 27, tem uma habilidade, tem clientes, tem o aluguel pago com o que ele faz, não com o que ele troca de tempo. A diferença entre o cara A e o cara B não é talento, não é sorte, não é família. É o que ele faz na noite de hoje, na semana que começa amanhã, no mês que vem. Antes de você dormir essa noite, eu quero que você responda 3 perguntas pra você mesmo. Pergunta 1. O que você está construindo hoje? Se a resposta é nada, esse é seu primeiro problema. Não importa se é pequeno, o que importa é você estar construindo algo. Pergunta 2. Em qual habilidade você está investindo 1000 horas nos próximos 12 meses? Se a resposta é nenhuma, esse é seu segundo problema. 1000 horas é tempo. E tempo aos 22 é o único recurso que você tem em excesso. Pergunta 3. Daqui a 5 anos, o que vai existir no mundo por causa de você? Pode ser pequeno, um produto, um conhecimento, uma habilidade, uma comunidade, uma pessoa que você ajudou. Se a resposta é não sei, esse é o terceiro problema e é o mais importante. Essas 3 perguntas são o teste. Se você consegue respondê-las, ter 22 anos sem nada é exatamente o que eu te disse no início, uma vantagem absurda. E se você não consegue, ter 22 anos sem nada é só o começo de ter 30 anos sem nada. E depois 40, 50, 60, 70, 80... Sêneca tinha 50 anos quando escreveu aquela frase sobre a brevidade da vida, mas ele tinha um conselho específico para os jovens. Ele dizia que o jovem que entendia o tempo tinha tudo e que o velho que perdeu o tempo não tinha nada. Você agora, aos 22, com nada, tem tudo. Tem o tempo, tem o cérebro, tem a coragem do zero, tem o mundo inteiro pela frente. Você só precisa começar a usar. Esse é o segundo vídeo do Dope Lab. Se isso fez sentido pra você, se inscreva no canal e no próximo sábado eu vou te mostrar uma coisa específica: como estar à frente de 99% das pessoas aos 25 anos. Não como sonho, como matemática. Te vejo lá!